seu carro falasse, quais histórias ele contaria, hein? O do Luiz Fernando Carquejo teria muitas histórias para contar, principalmente a do atolamento na Praia do Cassino, lá no sul do país. Mais de 12 horas, no meio do nada. Olha isso. Ele já passou por todos os lugares que você possa imaginar. Água, mar, estradas de areia, até dirigir no gelo. Por falar em gelo, olha essa história. Luiz Fernando Carquejo é um velho conhecido no assunto. Off-road, instrutor há mais de 3 décadas nessa categoria, colocou muito pé na lama, se é que me entendem. Mas dessa vez a nossa história do Se Meu Carro Falasse começa a menos 26 graus Celsius. Ui! Carquejo, se o carro falasse naquela madrugada, o que ele diria, hein? Eu acho que a primeira coisa que ele ia fazer era reclamar do frio. Embora, né, um carro que tá lá na Suécia, que é esse que tá aí no fundo agora, ele já está acostumado com o frio, mas a gente pegou uma das noites mais frias daquele ano de 2017, né? Foi uma friaca danada. Mas a história em si, a grande aventura da história não é nem tanto o frio só vem intensificar essa história. É que eu fui até lá fazer um treinamento de dirigir no gelo e na neve, que é uma oportunidade que para um brasileiro, né, que mora num país tropical, a gente não tem neve aqui nunca, mas o meu problema começa em Barcelona, que era uma escala do voo para chegar em Estocolmo, na Suécia. Entre fazer um voo de Barcelona para uma nova conexão, o atraso foi de 4 horas. Carquejo não conseguiria chegar no dia seguinte ao curso. E aí? A única opção que eu vi viável para não perder o primeiro dia do treinamento era encarar, pegar um carro e ir até lá. Primeiro problema, nós estamos falando de 900 quilômetros de distância. A gente está falando de distância São Paulo-Brasília, né? São Paulo-Goiânia, São Paulo-Vitória. Estamos falando aí de 10 horas fácil, 11 horas de estrada. O problema era que ele não estava no Brasil e nem nas estradas daqui. Situação que ele bem conhece. O que enfrentou pela frente foi pura emoção, frio, muito frio e pisos escorregadios. E não foi por falta de aviso dos moradores locais, hein? Aí eu comentei dessa hipótese com o cara do balcão da companhia aérea, ele falou, olha, se eu fosse o senhor eu não iria. Aí eu perguntei para um outro, ele falou, eu também não iria. Tinha um cara lá no balcão também tentando resolver um outro problema, um passageiro também tentando resolver um outro problema. Ele falou, olha, eu conheço aquela região, eu não iria. Eu falei, gente, mas aí eu vou perder o treinamento. Eu falei, meu Deus do céu. Nem precisa dizer que ele não ouviu ninguém, e foi assim mesmo. E o frio só aumentava. Conforme as horas foram passando, eu saí de Estocolmo com mais ou menos ali 7 graus negativos, 7, 8 graus negativos, e foi piorando, 11, 12, 15. Quando foi dando o final da noite e o início da manhã, porque é bom lembrar que lá no inverno o sol vai se levantar por volta das 9h30, 10 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã lá é como se fosse uma noite de inverno nossa aqui, 5 horas da manhã, que é aquele horário que o frio tá o pior, né? E aí foi o momento que eu enfrentei o maior frio, que foi menos 26 graus. Depois de 12 horas de estrada de gelo e sozinho, o dia amanheceu. E Carquejo conseguiu cumprir seu objetivo, chegar no curso. Quando contou a história... O pessoal lá do treinamento, né, já estava sabendo que eu tinha perdido o voo, e eu avisei que talvez fosse fazer isso e tal. Aí eu comecei a ser chamado lá do brasileiro maluco, né? Que atravessou os 900 quilômetros. Teve gente lá no treinamento que falou pra mim, eu não atravessaria isso nem de dia. Essa aventura terminou em final feliz, mas em 2007, Carquejo passou por poucas e boas numa praia no Rio Grande do Sul. Tava vindo embora pra São Paulo, quando resolveu passar por uma praia e chegar até uma duna. Pra pouco mais de 10 da manhã, e a cidade mais próxima dali estava a 16 horas a pé. Essa história começa lá na Praia do Cassino. Pra quem nunca ouviu falar, é só a maior praia do mundo, que fica aqui no Brasil. São 220 quilômetros de extensão. E aí fui eu atrás de duna e tal, subi uma, não gostei, comecei a subir outras e tal, até que numa das dunas que eu tava tentando subir, eu me deparei com o que a gente chama de areia movediça. Não é aquela que a gente tá acostumado a ver em filme, que engole gente e tal. Era até uma areia movediça seca, de vez em quando ela pode ser molhada, aquela tava seca, mas é uma areia muito fofa, mas muito fofa. E aí o carro foi e ficou desse jeito que vocês estão vendo aí na foto. Eu fiquei até umas 4h30, 5 horas tentando tudo que era possível e que eu sabia para tentar tirar o carro aí dessa situação. Então cavei, coloquei tapete de borracha embaixo,
coloquei o step como âncora para tentar com o guincho tirar o carro. Nada deu certo. Quando percebeu um pontinho de sinal no celular, ligou para a sua equipe em São Paulo, que acionou o corpo de bombeiros de uma cidade mais próxima a ele, só que... Ele me ligou, eu consegui atender e tal. Aí o capitão que me ligou falou, olha, a gente não consegue te buscar hoje por 2 problemas. O horário, ou seja, eu não consigo deslocar a equipe aí durante a noite. E tem um outro problema mais agravante, que a gente tem alerta de tempestade aí na praia para essa noite. Então também não dá para mandar a equipe. Como os bombeiros acionaram o Carquejo por rádio amador, uma rádio local ouviu. Era noite adentro e ele dando entrevista pra rádio, ainda atolado, no meio do nada. Mas por conta dessa entrevista, foi salvo. Acreditem. O engraçado é que eu dei uma entrevista ao vivo para a rádio local, atolado no meio do nada. E aí acontece o seguinte, quer dizer, terminou a entrevista, tal, passou mais uma meia hora talvez, toca o telefone de novo, outro número que eu não conhecia. A hora que eu atendo, era um cara do Jeep Clube da cidade de Santa Vitória do Palmar, e falou, olha, a gente ficou sabendo da sua história, o Corpo de Bombeiros falou aqui com a gente também, e a gente tomou uma decisão aqui, você não vai passar a noite aí, jipeiro não larga ninguém para trás. Então nós vamos te buscar aí hoje. Dito e feito, depois de muitas horas no meio do nada, atolamento, frio e tempestade, nosso amigo off-road foi finalmente resgatado. E quando voltou pro mesmo hotel que já tinha feito check-out, olha o que ele ouviu do recepcionista. Quando eu cheguei lá, o cara da recepção olhou pra mim, eu coberto de areia, né? Tava todo sujo, imundo daquele dia lá de tentar de resgatar o carro. Ele olhou assim pra mim e falou, ué, você não tinha ido embora, não? Fernando Carquejo contou só um pouco das suas aventuras dentro dos carros. E aí, curtiu? E se fosse o seu carro, o que ele diria? Conta pra gente. Quem sabe não será a nossa próxima história, hein? O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem, hein? E se você quiser ver mais lançamentos e novidades do mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E tem também o nosso portal de notícias, hein? O wm1.com.br. Por enquanto é só, galera. Até semana que vem. Se cuidem, hein? Tchau! Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's like Mardi Gras, mixed with doing cardio. Twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, sight for sore eyes. Psycho styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's like Mardi Gras, mixed with doing cardio. Twisted in an audio experience, here it is.